Todos nós sabemos que as pessoas podem ser grandes, algumas maiores do que outras, mas existe um espectro de quão grande um humano pode ser. Mas, e se eu dissesse que algumas pessoas já foram muito maiores do que você imagina? Tão grandes que uma comunidade inteira poderia viver em seus cadáveres. É isso mesmo, estamos explorando a possibilidade de que gigantes possam ter existido. Estas são 20 descobertas chocantes de gigantes que você não vai acreditar que existiram. Número 20. O gigante irlandês. Vamos começar com os gigantes humanos porque todos sabemos que em certas situações, como nos esportes, homens e mulheres podem ser muito altos quando a genética e anomalias os afetam da maneira certa. Por exemplo, em 1761, havia um homem irlandês chamado Charles Byrne, que mais tarde seria apelidado de gigante irlandês, porque ele cresceu mais de 2 metros de altura. Para aquele período e lugar, deve ter sido uma visão e tanto. Não esqueça que só sabemos sobre certos problemas de crescimento hoje em dia por causa da ciência e pesquisas sérias. Mas naquela época, quando viram o quão alto ele era em comparação com seus pais, eles poderiam bem ter se perguntado se algo estava errado. Tanto que seus pais contaram a todos que ele foi concebido em cima de um monte de feno, e essa era a explicação para sua altura. Sim, isso é realmente o que eles disseram. Abraçando quem ele era, ele então viajou pela Europa e chamou atenção instantaneamente onde quer que fosse. O que não é surpresa. Ele era tão alto que quando queria acender seu cachimbo, ele usava as lâmpadas das cidades que estavam penduradas nas ruas. Os jornais o amavam. Ele não era apenas uma curiosidade humana, mas também possuía um carisma que outros artistas não tinham. Em 1782, ele até inspirou um show de sucesso. Na verdade, ele era tão alto que todo o dinheiro que ganhava com os shows, ele mantinha consigo enquanto viajava porque ninguém seria burro o suficiente para tentar atacá-lo. No entanto, como muitos gigantes, ele tinha uma condição médica que causou sua morte. Neste caso, seria um tumor em sua glândula pituitária que o fazia crescer e crescer até que eventualmente tirou sua vida. Sua saúde ruim levou à sua morte aos 22 anos de idade. Então, que isso sirva de lição para você. Só porque alguém é famoso por sua altura, não significa que eles estão sempre vivendo uma vida boa. Há um custo para tais maravilhas, mas se você está esperando por algo como descobertas misteriosas de esqueletos gigantes ao redor do mundo, temos você coberto em um tópico diferente. Antes de continuar, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no sino de notificações agora mesmo e fortaleça nosso canal. Número 19. Ossos da Ilha de Santa Catalina. Vamos seguir um caminho diferente com este próximo, porque quando se trata de gigantes em nosso mundo, às vezes há pessoas que afirmam ter encontrado algo quando realmente não encontraram. E se um lugar se torna popular por ter certos tipos de vida, bem, às vezes uma nova descoberta pode ser feita. Por exemplo, a Ilha de Santa Catalina faz parte das Ilhas do Canal, logo na costa da Califórnia. Como você esperaria de uma ilha, há muita vida selvagem e plantas e coisas que foram descobertas lá, incluindo algumas que são únicas para a cadeia de ilhas. A Ilha de Santa Catalina é o lar de 4.000 pessoas hoje, e elas têm uma vida boa lá. E é aí que Ralph Giddon entra em cena. O arqueólogo autodidata viveu na Ilha de Santa Catalina com sua família, e desenterrou todos os tipos de coisas durante seu tempo lá, o que incluía os supostos restos de muitas pessoas, algumas das quais ele afirmou serem gigantes. Uma delas, ele declarou, tinha bem mais de 2 metros de altura e ele até tirou uma foto com ela. Mas será que ele realmente encontrou um gigante? Bem, não. Giddon acabou sendo um fraudador, e muitas de suas alegações e descobertas não foram fundamentadas e também não foram provadas. Então sua reputação rapidamente foi por água abaixo. Agora, como foi explicado, é totalmente possível que houvesse pessoas grandes nesta cadeia de ilhas em um ponto no tempo. Mas isso não significa que eles eram uma raça de gigantes, como Giddon afirmou depois de encontrar um certo conjunto de ossos. Existem muitas razões para o gigantismo e outros espécimes grandes. Então não podemos aceitar as coisas meramente com base nas palavras de um homem ou nas descobertas misteriosas que ele alega ter feito. E infelizmente esta não é a única alegação falsa sobre gigantes que foi feita ao longo do tempo. Algumas pessoas gostam de agitar as coisas e atrair atenção para as coisas que encontraram, quando na verdade não encontraram nada. Número 18. O cemitério dos gigantes. Outra coisa que precisa ser dita conforme continuamos por esta lista
é que o termo gigante pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, a altura média dos homens é cerca de 1,77 m e um pouco mais baixa para as mulheres. Então, se eles encontrassem alguém que fosse um certo número de centímetros mais alto do que eles, bem, eles poderiam dizer que encontraram um gigante, mesmo que tecnicamente não tenham. A razão pela qual menciono isso é que, na China, em 2017, um cemitério de supostos gigantes foi encontrado que datava de 5.000 anos atrás. Isso o colocaria no período neolítico da história, que foi estudado amplamente por muitos cientistas e arqueólogos. A razão pela qual este lugar foi chamado de Cemitério dos Gigantes foi que os corpos que foram descobertos neste lugar tinham cerca de 1,80 m de altura. Isso é bastante significativo porque também significaria que os humanos deste período eram muito mais altos do que deveriam ser. Eles até encontraram alguém que tinha 1,90 m, tornando-os ainda mais altos que os outros. Embora as alturas exatas das pessoas neolíticas neste lugar não sejam conhecidas, outras regiões neste período tinham cerca de 1,67 m, então isso é um salto bastante grande para eles, se quiser. Naturalmente, isso levantou todos os tipos de perguntas sobre por que esses homens em particular eram tão altos em comparação com todos os outros ao redor deles. Alguns acreditam que era porque eles podiam ter acesso a melhores alimentos, o que ajudou a nutrir seus corpos e também a crescer. Sua riqueza para aquele período pode ter ajudado nisso também, pois os túmulos onde esses corpos foram encontrados estavam adornados com riqueza. Então, como em todas as coisas neste mundo, quando se trata de altura e ser um gigante, bem, é tudo relativo. Número 17. O Gigante de Castelnau. Como você provavelmente sabe, a obsessão da humanidade com a ideia de gigantes entrou nas mitologias de muitos povos e culturas. E, no entanto, em 1890, um antropólogo descobriu 3 ossos aparentemente humanos de tamanho gigantesco durante uma escavação de um cemitério da Idade do Bronze em Castelnau, na França. Não é preciso dizer que ele ficou bastante fascinado com essa descoberta. E quem pode culpá-lo por isso? Um dos ossos que ele encontrou foi um fêmur quebrado. Ele tinha 14 centímetros de comprimento e a circunferência do osso era de 16 centímetros. Isso não é pequeno de forma alguma, especialmente considerando que era um fragmento do osso principal. Então, se tudo fosse levado ao pé da letra, ele estimou que essa pessoa poderia ter pelo menos 3 metros e 30 centímetros de altura. Isso é bem mais alto do que o maior humano já registrado. Então, sim, é um grandalhão. E para ser claro, isso não é como um certo outro conto de gigante onde os ossos eram falsos. Estes eram realmente reais e foram analisados por outros membros respeitados da comunidade científica, que confirmaram que eles eram de fato humanos. No entanto, eles também disseram que era improvável ser uma raça de gigantes, mas sim um humano deformado em relação ao crescimento anormal. Mas aqui é onde a história toma um desvio. Alguns anos depois, outro conjunto de ossos apareceu naquela área que corroborava suas descobertas, e um esqueleto parecia indicar que a pessoa que esses novos arqueólogos encontraram era ainda mais alta. E, no entanto, nenhum outro osso foi encontrado e o gigante não foi realmente falado desde então. Número 16. Caverna com ossos gigantes. Agora estamos indo para Nevada para esta próxima história. E não estamos indo para a Área 51. Mas se o governo estivesse tentando esconder gigantes de qualquer tipo, provavelmente seria lá. Não estamos indo lá. Em vez disso, estamos indo para um lugar chamado Caverna de Lovelock. Você encontrará esta caverna nas partes do norte de Nevada. E houve várias histórias dessa caverna que poderiam indicar que vários ossos gigantes foram encontrados lá dentro. Mas é verdade? Ou é outra história falsa? É realmente difícil dizer. Sabemos que os povos nativos que viviam na área ao redor da caverna de Lovelock foram ditos como residentes dentro dela em um ponto do tempo. Então encontrar ossos dentro daquela caverna não é algo fora do razoável de se pensar. A questão é se eles eram ossos gigantes. E para isso não podemos especular completamente. Os ossos que foram encontrados na caverna costumavam fazer parte de uma exibição que as pessoas podiam visitar. No entanto, com o tempo, eles foram devolvidos às suas tribos nativas e depois enterrados, então não podemos medir facilmente o quão grandes eram ou não. Existem alguns que alegaram que eram ossos gigantes e outros argumentaram contra essa teoria, mas definitivamente havia um povo diferente ali.
A verdade está lá fora, ou lá embaixo, dentro do solo, e simplesmente vamos seguir em frente. Número 15. O gigante búlgaro. Agora vamos atravessar um oceano e ir para a Bulgária, onde em 2022 encontraram um esqueleto enorme que fez muitas pessoas pensarem sobre gigantes. O esqueleto foi encontrado no que era uma vez a antiga cidade de Odessos, um posto comercial estabelecido pelos gregos no final do século VII a.C. Pesquisas sobre o esqueleto indicam que ele era um homem do quarto ou quinto século depois de Cristo, uma época em que aquela área era populada com todos os tipos de pessoas diferentes. Eles não revelaram a altura exata do esqueleto, o que é um pouco frustrante, mas disseram que era um homem muito alto. Quanto a como esse homem muito alto encontrou seu fim, alegadamente tinha algo a ver com as muralhas próximas. Ele estava trabalhando em uma muralha, ou algo estava acontecendo na muralha que causou sua morte. Agora não podemos dizer o quão gigante ele era sem sua altura completa, mas eles provavelmente não teriam feito tanto alarde a menos que ele fosse pelo menos um pouco alto. O que você acha? Número 14. Gigante da Arábia Saudita. Dada a história do Oriente Médio e nações como a Arábia Saudita, você pode pensar que faz sentido que um gigante tenha vivido lá em algum momento. Na verdade, certas religiões que foram pregadas naquela região tinham histórias de homens gigantes lutando contra guerreiros sagrados, mas essa é outra história inteiramente. Neste caso, estou falando de uma fotografia que foi publicada online da Arábia Saudita durante uma expedição, que parecia indicar que um gigante havia sido encontrado. No entanto, quando algumas pessoas pesquisaram sobre esta foto, descobriram uma verdade muito triste. A foto foi postada em um site dedicado não à verdade, mas a pessoas que pegavam fotografias antigas e as manipulavam o suficiente para parecerem algo novo. Descobriu-se que alguém pegou uma foto muito real de arqueologia de Nova York e um esqueleto que certamente não era de um gigante, e em seguida manipulou as coisas para como você as vê agora. Então deixe esta ser novamente uma lição para você. Não acredite em tudo que você vê ou lê na internet, porque às vezes a fonte não é muito confiável. Número 13. Gigantes com chifres. Depois de falarmos sobre a origem de uma visão, agora temos que falar sobre uma postagem no Facebook. Isso mesmo, uma postagem no Facebook onde uma pessoa postou uma foto de um crânio humano com chifres, alegando que fazia parte de um esqueleto de proporções gigantescas e que alguém havia feito de tudo para que os outros ossos não fossem vistos novamente. E ainda assim, essa pessoa de alguma forma conseguiu aquele crânio e postou no Facebook. Agora, para ser justo, existem certos distúrbios genéticos que podem apresentar crescimentos anormais no crânio humano. E para aqueles dos tempos antigos, essas deformidades poderiam ser vistas como demoníacas ou amaldiçoadas, e as pessoas provavelmente eram ostracizadas por sua condição. No entanto, nunca houve um caso registrado de alguém realmente crescer chifres em seu crânio. Sim, tenho certeza de que há algumas pessoas por aí que gostariam de fazer isso, mas não foi feito naturalmente. Especialistas foram chamados para analisar a postagem e disseram que o crânio era falso. E então fontes oficiais entraram em contato com o autor da postagem no Facebook sobre sua alegação, e surpreendentemente nunca receberam uma resposta de volta. Isso já diz tudo, não é mesmo? Talvez devêssemos chamar Mark Zuckerberg para resolver isso. Todos sabemos que ele é grande em integridade com sua plataforma. Número 12. Gigante versus serpente. Você está começando a ver um padrão com o quão longe algumas pessoas estão dispostas a ir com essas histórias de gigantes e suas supostas descobertas? Bem, aqui está mais uma que vai te fazer balançar a cabeça um pouco. Alegadamente, na Tailândia, uma escavação encontrou um conjunto de ossos muito único. Não apenas ossos de gigantes, mas os ossos de um gigante que estava envolvido em uma batalha fatal com uma serpente igualmente gigante. Obviamente, essa é uma história e tanto para contar. E faria uma ótima lenda, tenho certeza. Mas havia muitas pessoas dizendo que era um conjunto real de ossos, quando era bastante fácil dizer que era falso. Não apenas por causa do tamanho ou da batalha, mas porque o governo da Tailândia intencionalmente fez esta peça de arte para uma exposição. Isso mesmo, esta é apenas uma peça de arte. Há até uma foto do artista ao lado de sua obra para mostrar o que ele havia criado. Primeiro de tudo, aquele cara tem talento, e em segundo lugar, é uma maneira realmente única de atrair pessoas para uma área. E em terceiro lugar, pare de acreditar em tudo que você vê na internet. Número 11.
Gigante de Longjing. Aqui está uma história que podemos dizer que é real, mas também temos que colocar em contexto de que tamanhos são relativos. Porque em 2010, uma escavação na China levou ao que foi chamado de Gigante de Longjing. Um adolescente que tinha cerca de 16 a 18 anos de idade e 1,93 m de altura quando morreu. E para um adolescente dessa idade, isso é bem alto, especialmente para aquela parte do mundo. O gigante parecia ter muitas características físicas semelhantes às do sul da Ásia moderna. Seu tamanho não era o único mistério que ficou sem resposta. Ele foi encontrado em boas condições, então como exatamente ele morreu? Ele também tinha vários buracos de perfuração na cabeça e de onde vieram. E claro, ele era o único gigante de seu povo? O mundo pode nunca saber. Número 10. Gigantes da Amazônia. Ao longo dos anos, muitos ossos foram encontrados na densa floresta tropical, e alguns deles foram surpreendentemente altos. Alguns esqueletos encontrados mediam potencialmente 2,40 m de altura, e havia mais de um nessa altura ou ao redor dela. Agora ninguém pode dizer se isso foi considerado real ou não, mas havia equipes que estavam pesquisando os ossos de todo o mundo. A Amazônia é conhecida por esconder segredos do mundo, mesmo até hoje, e os gigantes poderiam possivelmente ser mais um desses segredos. Número 9. O Gigante de Extremadura. Agora vamos à Espanha para o próximo gigante, e esta é outra história real. Permita-me apresentar-lhe o Gigante de Extremadura. Ele era reverenciado na Espanha porque era um dos homens mais altos da região em sua época, medindo cerca de 2,40 m de altura. Muitos de seus conterrâneos nunca tinham visto alguém tão alto quanto ele, e não vou culpá-los por ficarem chocados com sua altura. Como resultado de seu tamanho único, ele foi colocado no circo e em outros lugares para mostrar seu corpo gigantesco. Mas, assim como o outro gigante que mencionei anteriormente, sua altura teve um preço fatal. Devido à sua saúde precária, ele morreu aos 26 anos de idade. Seu corpo foi exposto para Madrid por um bom tempo depois. Número 8. Gigantes do Alasca. O Alasca seria um lugar curioso para gigantes residirem, você não acha? Afinal, o frio seria muito duro para seus ossos e eles estariam muito expostos aos elementos devido ao seu tamanho. A razão pela qual estou mencionando isso é que um famoso zoologista, uma vez, afirmou que recebeu uma carta de alguém que estava estacionado no Alasca durante a Segunda Guerra Mundial, dizendo que, enquanto estava escavando uma ilha para a construção, ele e seus companheiros soldados encontraram alguns restos humanos que eram bastante gigantescos em origem. A história continuou dizendo que os ossos foram posteriormente entregues ao Smithsonian para testes e pesquisas, mas nunca revelaram nada ao mundo. Ele achou isso curioso por vários motivos, e ainda assim não temos razão para dizer que essa história é verdadeira ou falsa. Dado o contexto, pode ser verdade ou apenas mais uma história. Ninguém pode dizer ao certo. Número 7. Faraó Gigante. Dada a riqueza de história que o Antigo Egito forneceu e continua a fornecer ao mundo, não é a coisa mais inaudita pensar que um dos faraós do Egito poderia ter sido um pouco mais alto do que todos os outros. Especificamente estou falando do faraó conhecido como SKN, cujos restos indicam que ele poderia ter sido vítima de gigantismo. Mas, novamente, o contexto é tudo. Naquela época, no Egito, a população média tinha menos de 1,70 m de altura. Mas ele aparentemente tinha cerca de 1,88 m, o que seria uma diferença significativa naquela época. Agora, ironicamente, foi registrado que os faraós, em geral, eram tipicamente mais altos que a média da população, devido à sua riqueza e à boa quantidade de comida que tinham. Mas ele poderia ter sido o primeiro faraó gigante que a nação já viu. Número 6. O Gigante de Aló. Agora voltamos à Espanha para apresentar-lhe o Gigante de Aló. Ele tinha 2,27 m de altura e sua envergadura era ainda maior, com 2,42 m. Então sim, o homem tinha um bom alcance. Como muitos outros gigantes de seu tempo, ele foi exibido como uma anomalia do mundo, viajando por toda a Europa como parte de uma exposição espanhola. Felizmente, ao contrário de alguns dos outros gigantes mencionados, ele pelo menos conseguiu viver uma boa parte de sua vida antes de falecer na casa dos 40 anos. Uma história hilária antes de continuarmos. Em um ponto de sua vida, um empresário viu uma oportunidade de ganhar dinheiro e encontrou uma maneira de fazê-lo conhecer uma mulher inglesa que também era uma chamada giganta.
ele perguntou se os dois se casariam, e ela ficou mais do que feliz com a ideia, mas ele decidiu voltar para casa em vez disso. Número 5. Os gigantes da Virgínia Ocidental. Falamos apenas algumas vezes sobre os Estados Unidos com suas lendas de gigantes, e aqui está mais uma que pode fazer você pensar por um motivo ou outro. Alegadamente, durante os dias da mineração de carvão na Virgínia Ocidental, os mineradores encontravam continuamente ossos em uma certa área que marcavam as pessoas que viviam ali como tendo mais de 2,40 metros de altura. Foram encontrados tantos desses ossos que eles realmente se referiram à área como Cidade dos Gigantes. Agora, antes que você pense que é falso, o Smithsonian enviou uma equipe para ver o que estava acontecendo e eles encontraram ainda mais pessoas de altura incrível na região. Eles acreditavam que o grupo era da mesma tribo nativa americana, o que explicaria as alturas semelhantes. Número 4. O Gigante do Monte Serpente. Quando um lugar se torna envolto em folclore, não importa o quão grande ou pequeno, é inevitável que histórias sobre o que realmente estava lá surjam. Em Peebles, Ohio, há um lugar chamado Monte Serpente, onde uma efígie específica dá origem a um conto de gigantes que podem ter vivido na área. De acordo com a história, havia um esqueleto gigante que fazia parte da efígie e ajudava a provar o quão gigantescos eram alguns desses antigos povos da Terra. Desde então, as pessoas tentaram pesquisar esse lugar e os supostos gigantes, mas nenhuma prova deles foi encontrada. Número 3. O Gigante de San Diego. Você percebe que estou cobrindo os Estados Unidos o máximo que posso. Só para ter certeza de que você está prestando atenção, porque agora é hora de falar sobre o Gigante de San Diego. Em 1895, prospectores descobriram os restos de um gigante perto de San Diego, Califórnia, algo que acontecia bastante devido à corrida do ouro que estava acontecendo naquela época. O gigante encontrado por esses mineradores foi exposto e atraiu uma grande multidão, como você pode imaginar. Também chamou a atenção do Smithsonian. Eles pagaram para que a múmia gigante fosse transportada para que pudesse ser testada, e ela nunca mais foi vista. Alguns alegam que era realmente uma fraude, mas outros afirmam que era real. Mas quem realmente sabe qual é a verdade? Número 2. Os gigantes de Yakutia. Agora vou ser direto e dizer que os esqueletos de gigantes em Yakutia provavelmente eram falsos desde o início. Primeiro porque foram revelados ao mundo através de fotos que foram colocadas online sem nenhuma fonte sólida anexada a elas. E isso nunca é um bom sinal quando se trata de história. Em segundo lugar, no momento em que surgiram online, as pessoas começaram a debater cada uma delas. Surgiram todo tipo de teorias conspiratórias, afirmando que o governo e outros no poder estavam simplesmente tentando esconder a verdade sobre esses esqueletos, para que não soubéssemos realmente sobre os gigantes que viveram entre nós. Alguns oficiais russos até alegaram que as fotos eram reais e que era possível que eles pudessem ter encontrado um gigante. Mas, por enquanto, não vou prender a respiração. Número 1. O Gigante Romano. Agora você pode pensar que, dada a grandiosidade e o amor dos gladiadores, a Roma Antiga teria algumas das pessoas mais altas do mundo, mas esse não era exatamente o caso. Eles estavam realmente abaixo da média de 1,70 m que mencionei ao longo deste vídeo. No entanto, alguns arqueólogos encontraram um esqueleto completo de um homem que supostamente tinha mais de 2 metros de altura e viveu nesses tempos antigos. Isso significa que ele realmente era um gigante para seus colegas romanos. E teria sido interessante ver como ele era tratado na cultura, ou se ele foi usado para algum propósito especial. Infelizmente, ele morreu incrivelmente jovem, vivendo não mais que 20 anos, o que não é surpresa, dada a falta de medicina real naquela época. Ao longo do folclore global, os gigantes têm sido seres míticos conhecidos por seu tamanho colossal e força, e em muitas culturas, eles frequentemente representam as forças primordiais da natureza ou podem incorporar tanto qualidades boas quanto más. A mitologia nórdica, por exemplo, apresenta gigantes do gelo, enquanto a mitologia grega apresenta os gigantes, seres monstruosos nascidos do sangue de Urano. O folclore britânico relata histórias de gigantes como Gog e Magog, associados a marcos antigos, e nas lendas galesas, gigantes como Bran, o Abençoado, têm atributos míticos. Então resta nos perguntar: os gigantes de que falamos neste vídeo são apenas parte do folclore?
Ou poderiam realmente ter existido? Bem, deixo isso para você decidir. Como isso faz você se sentir ao saber que tais gigantes podem ter vivido em nosso mundo em algum momento? E talvez você conheça outro gigante que poderia ter estado nesta lista, se soubéssemos sobre ele. Certifique-se de nos contar tudo sobre isso na seção de comentários abaixo. Confira as outras coisas legais que estão aparecendo na tela agora e nos vemos na próxima vez. Cuidem-se, pessoal.